Bom dia, como vai você, minha irmã, meu irmão? Esse é um domingo especial, domingo dia 24 de outubro de 2021. Nós estamos dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é um momento todo especial, onde nós devemos separar agora uma hora para nos dedicarmos ao Senhor, pararmos tudo que estamos fazendo, né, qualquer coisa que venha te distrair e dedicar a Deus esse momento de culto. Eu posso estar aqui no domingo com você, mas pode ser que você esteja assistindo também esse culto em outro dia, em outro momento, sábado, segunda, terça-feira. Mas não importa o dia, importa que você pare o que esteja fazendo e dedique-se ao Senhor, em espírito e em verdade. É um momento precioso. Elias, eu tenho aqui durante a semana, algumas pessoas falam da gravação comigo, e nós notamos que muitas pessoas falam, eu estou fazendo isso naquele horário vago, naquele horário que eu não tenho muita coisa que fazer, mas o que a gente nota e pede para que a igreja é que tenha noção exata desse culto de adoração. É um momento que você tem que parar tudo e se dedicar ao Senhor verdadeiramente. Que você possa fazer isso, um culto de espírito a Deus, um culto todo especial, onde nada venha te atrapalhar dessa hora bendita de comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria para nós estarmos aqui na Igreja Presbiteriana da Tijuca, no Rio de Janeiro, prestando culto ao Senhor. Elias, está tudo bem com você? Em casa, Vera? Graças a Deus, tudo bem. Com vocês também, né? Que bom, lá em casa todos bens. Que bênção. Nós vamos iniciar com o livro de Salmo, capítulo 92, versículo 1 e 2, que nos convida para a nossa oração silenciosa. É o momento que nós vamos estar falando com o Senhor, pedindo a Deus que nos oriente e receba, né, o nosso louvor e a nossa adoração nesse momento de culto, onde quer que você esteja agora, que você possa estar fazendo esse momento de comunhão, de oração com o Senhor. E o Salmo diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade. Que você possa estar orando, dedicando esse momento todo especial do seu dia ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ouçamos o nosso prelúdio. Irmãos, já no início do culto, diácono Gilmar trouxe a saudação, fazendo um lembrete de que esse tempo de adoração é um serviço de culto ao nosso Deus. Onde você estiver, se dedique ao Senhor. Apresente a Deus a sua adoração, o seu serviço particular de culto ao nosso soberano, eterno e amoroso Deus. E essa parte inicial da liturgia do culto, ela começa exatamente com a parte de adoração.
ela é específica. Todos os domingos as liturgias de culto na nossa igreja iniciam com a adoração, que é o que nós viemos fazer na igreja ou no lugar onde você estiver. Você está apresentando a Deus a sua adoração. E o salmo lindo, Salmo 90, de 14 a 16, ele diz o seguinte, nós vamos intercalar, o diácono Gilmar vai fazer a parte da congregação. Diz assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Juntos. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a teus filhos a tua glória. Que bênção, experiências de comunhão com o Senhor. Você tem as suas experiências, nós temos, cada um de nós, as nossas. E melhor, nós temos experiências com Deus em comunidade. Na nossa igreja, aqui na hora do culto, quando nós estamos reunidos, nós temos experiências com Deus. Saímos abençoados, saímos beneficiados. É isso que nós queremos aproveitar agora e queremos que você aproveite agora. Veja que hino lindo que está na nossa liturgia hoje, o hino 254, Sossegai. Nós vamos então agora cantar esse hino. Acompanhe aí onde você estiver, pegue o seu inário e aproveite para louvar ao nosso Deus e aproveitar a experiência do compositor desse hino, que recolheu um texto sagrado, colocou uma melodia para a gente poder louvar a Deus e aproveitar essa experiência de fé. Vamos então louvar. Se veste de
lindo esse hino, né, irmãos, que acabamos de cantar. Agora, esse tempo de adoração tem uma oração de adoração ao nosso Deus. E eu peço a você agora que se concentre. Se alguma coisa vai atrapalhar esse seu momento de adoração, por favor, desligue, se desconecte, conecte-se agora somente com o nosso Deus, para que nós possamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, e Ele vai observar exatamente a sinceridade de cada um de nós nesse momento. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, humildemente, Senhor, nos prostramos na Tua presença. Sabemos que o Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. Onde estivermos, qualquer local, o Senhor estará conosco, atento ao culto que queremos Te prestar. Então, Pai, recebe a nossa adoração nesse momento. Nós Te pedimos que o Senhor não olhe para as nossas imperfeições, deficiências, tudo aquilo que nos atrapalha para podermos prestar um culto da forma como agrade plenamente ao Senhor. Mas olha, Pai, para a nossa sinceridade, a nossa fé, todo o nosso amor dedicado ao nosso Deus amado. Nesse momento, nós pedimos que o Senhor receba esse momento de culto e que o Senhor, através da ação poderosíssima do Teu Santo Espírito, o Senhor nos dê aquela bênção do deleite espiritual da comunhão com o Senhor. Que cada um de nós, ou aqui no templo, ou cada um na sua residência, não importa o local onde esteja, que saia alimentado, que saia tratado espiritualmente pela comunhão e pela adoração ao Senhor. Tudo nós pedimos, agradecemos, com perdão das nossas faltas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse tempo agora da liturgia é um tempo também muito especial. Você observando a proposta litúrgica, está escrito confissão. Exatamente isso. Nós estamos diante do nosso Deus e queremos prestar culto ao nosso Deus para agradar o nosso Deus. Então, nesse momento, nós devemos confessar aquilo que nós temos consciência de que eventualmente desagradou o nosso Deus e ficou em desconformidade com aquilo que aprendemos da Escritura Sagrada. E o texto que está separado é a segunda carta de Paulo ao pastor Timóteo, no capítulo 1, e é parte do versículo B, 8b e o 9. E nós vamos ler preparando para esse tempo de confissão que nós vamos apresentar ao nosso Deus. Nesse tempo também, nós aproveitamos para interceder por aquelas pessoas que nós amamos, da nossa igreja, parentes, amigos, até vizinhos, que estão passando por alguma dificuldade. Nós temos observado, a sociedade hoje em dia passa por momentos tão difíceis, tanta coisa complicada que nós vemos claramente que não são situações da luz, são situações das trevas. E quem pode socorrer quem está passando pela opressão das trevas? Só o Senhor Jesus. E esse tempo a gente tem que usar para isso também, para interceder, para suplicar, rogar a Deus misericórdia para esses irmãos, para essas pessoas conhecidas que estão sendo atribuladas, sofrendo ataques do adversário. Pessoas que estão enfermas, passando ainda por algum restabelecimento, pessoas que estão enlutadas, amigos, queridos nossos aqui da igreja, irmãos que perderam entes queridos, que o nosso Deus dê aquele toque consolador da esperança eterna. E esse tempo também nós agradecemos a Deus por tantas bênçãos que Ele nos tem concedido. Se nós estamos passando por esse tempo difícil, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem sustentado a sua igreja. Como é difícil testemunhar nesse mundo com tanta perversidade e oposição à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo.
mas o Senhor tem nos assistido nas nossas fraquezas e tem nos ajudado. A nossa igreja, através da internet, tem chegado onde há necessidades que nós nem imaginamos. E a nossa igreja tem sido bênção e bálsamo do Senhor na vida de tantos. Esse tempo é para isso, meus irmãos, e a leitura preparatória e depois um hino lindo, bendita a hora de oração. Separe já o seu inário para cantar esse hino logo após a leitura do texto preparatório. E diz assim a porção da carta de Paulo a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Juntos. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Que texto lindo, que promessa maravilhosa e que soberania do nosso Deus. Antes dos tempos eternos, Ele já tinha determinado e definido todo o planejamento para a minha vida e para a sua vida. E agora então nós vamos ter o cântico desse hino que vai ajustar tudo que está desajustado para a gente poder ter um tempo de oração delicioso na presença do Senhor. Cantemos. Após esse hino lindo, nós vamos ter um tempo de oração silenciosa. O que eu peço a você nessa hora? Que você se tranquilize, reserve um minutinho aí, onde você está,
para se concentrar e orar. Não perca essa oportunidade para colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós enumeramos ainda há pouco, como sendo motivações específicas de oração. Então, se ajoelhe agora, se possível, onde você estiver, para que você entregue ao Senhor a sua súplica, o seu agradecimento e a sua intercessão, por tantos motivos, não esquecendo de orar pela igreja, pelas lideranças e pela nossa nação, para que a Igreja Presbiteriana da Tijuca, aqui nesse bairro, consiga, através da bênção do Senhor, permanecer testemunhando do Evangelho. Vamos ajoelhar e orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo tão importante, tão agradável nas nossas vidas, Senhor, na vida espiritual do Teu povo. Nesse momento, nós primeiramente queremos agradecer tantas bênçãos recebidas de sustento, de proteção, de saúde, de orientação para as nossas vidas, fazendo chegar a Tua palavra como alimento orientador para as nossas vidas. Queremos pedir perdão, Pai, confessando as nossas fraquezas, as nossas faltas, os tropeços e até as nossas omissões, Pai, quando deveríamos estar agindo em favor da Tua obra e muitas vezes recolhemos a nossa mão. Perdão, Pai, perdão, mas dá-nos a Tua bênção orientadora, para podermos discernir, Pai, aquilo que deve ser o procedimento adequado de servo do Senhor. Dá-nos essa bênção, Pai. Rogamos pelos nossos queridos, nossos parentes, rogamos pela Tua igreja, por aqueles que estão, Senhor, passando por algum tempo de aflição, de enfermidade, talvez até de desemprego, de alguma questão, Senhor, de relacionamento em casa. Nós pedimos a Tua bênção, Pai. Aquele toque poderoso do Senhor Jesus que resolve, trata, cura, levanta todo aquele que é necessitado. Nós pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja. A nossa missão aqui, Pai, que o Senhor nos abençoe na pregação do Evangelho nesse lugar. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, Pai, daqueles que estão passando por algum tempo de sofrimento nessa hora, por perda de parentes, de queridos. Dá o Teu consolo. Rogamos também, Senhor, de uma forma muito especial, pelos campos missionários, que o Senhor permaneça nos ajudando e orientando, Senhor, a Tua igreja, para colocar tudo aquilo que pode ser ajuda para os campos missionários dentro das nossas possibilidades. Nós Te pedimos também, Senhor, de uma forma muito especial, que o Senhor abençoe a nossa nação, tão assolada, Pai, por tantas forças das trevas. Nós pedimos que o Senhor abençoe os governantes, aqueles que estão investidos de autoridade, e faça, Senhor, a repreensão necessária àqueles que estão querendo prejudicar o Teu remanescente fiel que vive na nação brasileira. Que nós possamos continuar, Senhor, com liberdade de culto para dar testemunho do Evangelho. Tem misericórdia, Pai. Assiste-nos nas nossas fraquezas, nas nossas necessidades. É o que Te pedimos, orando humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, há uma declaração de perdão que é a continuação do último versículo que lemos. E ele começa na página 4 e fala da graça. E diz assim: e manifestada agora, quem foi manifestada agora? A graça, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Que maravilha! Chegou na sua vida, chegou na minha vida, na vida do Gilmar, dos nossos queridos. Que coisa boa! Nós temos que comemorar isso. É bênção do Senhor.
Vamos então agora ter a saudação da paz, para que nós possamos nos confraternizar na graça do nosso Deus. Paz, Elias, Paz, Deus abençoe. a paz para você, que a graça do Senhor Jesus esteja inundando as nossas vidas o tempo todo. Passo agora a palavra para o nosso irmão Gilmar. Agora é nosso momento nesse culto tão agradável, maravilhoso, que nós estamos dedicando a Deus, de ouvir a palavra do Senhor. Palavra essa que já foi instruída ao pastor Anderson. Vocês podem perceber, ele não abriu o culto, não participou conosco, mas o pastor que vai pregar, ele ainda teve um probleminha e não está podendo falar muito, então por isso nós começamos o culto, mas o pastor que vai trazer agora a mensagem, e com certeza o nosso Deus maravilhoso colocou no coração do pastor o que ele quer falar para nós, mas nós precisamos de abrir nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender e receber a palavra do Senhor para nossas vidas, e assim poder praticar no nosso dia a dia. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus que nos ilumine, para que possamos entender o que Ele quer de nós. Oremos. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por esse culto tão especial, que nessa manhã, nós aqui que estamos prestando, e te pedimos, ó Pai, que venha e fale aos nossos corações, ilumine as nossas mentes, ó Deus, para que possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer nos dizer. Ajuda, ó Pai, o seu mensageiro, pastor Anderson, cada dia mais e mais, derrame sobre ele, sobre seus familiares, bênção sem medida, dê força para que possa continuar trabalhando para Ti. Te pedimos também pelos outros mensageiros, que onde quer que esteja nesse momento, abrindo a sua palavra e falando do seu maravilhoso amor, que o Senhor esteja com cada um deles, e que as pessoas que estão pelo mundo afora ouvindo a sua mensagem, a sua palavra, possam entendê-las e se convertê-la a Ti. Muito obrigado por tudo, essa nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, mais uma vez, bom dia. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. No domingo anterior, nós começamos a falar sobre o perigo das riquezas, onde vimos que riqueza é uma coisa, porém, quanto mais queremos riqueza, mais despertamos em nós uma coisa chamada ganância. E não há, no fato de ser rico, pecado. O problema é quando lidamos com a riqueza de forma gananciosa. Mateus, capítulo de número 19, a partir do verso de número 16. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Pastor, talvez o nosso pensamento, em primeiro momento, seja: pastor, eu acho que eu já sei para onde vai esse sermão. Acho que eu já sei. Leva a mão não, pastor, mas
No meu tempo de igreja, já ouvi muito pregador falando sobre esse sermão, e eu já sei que o Senhor vai querer convencer a gente, no final das contas. Também nem sei para onde o Senhor vai com esse sermão, pastor, porque ninguém vai vender sua casa aqui, vai dar tudo para pobre e vai voltar aqui para a igreja sem R$1 no bolso. Então, não sei para onde o Senhor vai para esse sermão. Talvez nosso pensamento seja esse, todas as vezes que lemos esse texto. Tem uns textos que nós lemos e a impressão que dá é que a gente dá meio que uma empacada, né? Você não vai dizer que Jesus está errado, mas ao mesmo tempo você não faz o que Jesus mandou. Aí é aquele tal negócio, nem eu, nem tu, a gente fica, né? Vamos passar para outro texto. O perigo das riquezas, isso aí sim, isso aqui, ó, tá vendo aí? Aqui tem muito rico aqui, que infelizmente cai nessa esparrela e vamos embora. Mas hoje nós vamos conversar sobre esse texto. Verso de número 16 e vamos, versículo por versículo. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar o quê? É uma pergunta atual. Infelizmente, nesse tempo que nós temos vivido, como bem lembrou aqui o nosso presbítero, quantas pessoas amadas nós estamos perdendo. Quer seja para o Covid, quer seja para qualquer outra doença, não é só o Covid que mata, mas a quantidade de pessoas, infelizmente, principalmente da faixa etária da terceira idade, quantas pessoas nós temos perdido? E com isso vai embora muita sabedoria da humanidade. Quantas pessoas desde 2019, desde 2020, começaram a se perguntar se iam para o céu, se vão para o céu? Quantas pessoas ficaram em um primeiro momento no lockdown com a perspectiva do seguinte: espera aí, se realmente há esse lockdown, a gente não pode sair, pode morrer, e a ceia? Como é que nós vamos celebrar a ceia? Ceia esta que, infelizmente, quando tudo estava aberto, lamentavelmente, sempre sobrou. Sempre foi feito a mais. O tema é relevante. Como alcançar a vida eterna? E a resposta que Jesus dá é mais interessante ainda. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Em outras palavras, Jesus olha para o rico, o jovem rico, e diz o seguinte: só existe um que é bom. É um nem eu nem tu ao reverso. Ele já começa colocando o assunto, a bola no chão e dizendo: vamos focar em Deus. Esquece você, focar em Deus. Bom só existe um. E aí é interessante que Jesus responde à pergunta. Paulo estrutura a doutrina da graça. Mas Jesus não estrutura a doutrina da graça, ele é a graça encarnada. Mas Jesus não responde como eu e você responderíamos. Porque se alguém pergunta para nós como herdar a vida eterna, como entrar na eternidade, nós íamos começar a dizer o quê? Salvação é pela graça. Não é verdade? Mas Jesus, ele não fala isso. E olha que interessante a forma como Jesus responde a pergunta. A pergunta é: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus responde: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ixi, será que Jesus errou? Jesus não sabia? Era Paulo que ia ter que ensinar para Deus? Mas calma, isso ainda não é o nó do texto. Isso é pergunta e resposta pura e simples. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E o rapaz pergunta: quais? E aí Jesus traz uma outra resposta. E ele diz, Jesus ainda especifica: para entrar na vida eterna, eu vou te dizer quais os mandamentos você tem que guardar. E aí Jesus responde: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe,
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. De 10 mandamentos, Jesus destaca 7, mas ainda não é o nó do texto. E desses 7 mandamentos, o jovem responde: tudo isto tenho observado, que me falta ainda. Talvez o jovem fosse de uma época onde se podia obedecer, onde era possível obedecer esses 7 mandamentos. Mas se Jesus estivesse hoje em um tema tão importante, tão atual, onde todo mundo na expectativa de talvez morrer, quer seja de Covid ou qualquer outra coisa, com a escalada da violência, como alcançar a vida eterna? E se Jesus respondesse: guarda os mandamentos. E se nós perguntássemos quais, e ele dissesse esses 7, será que a nossa resposta seria igual à do jovem? Porque de 10 mandamentos, Jesus separou 7. Desses 7, vamos lá. Não matarás. Pastor, isso é mole. Minha ficha está lá. Nunca nem passei na delegacia. Estou tranquilo. Não adulterarás. Pastor, aí, peraí. Mas assim, adultério é só físico, né? Internet não conta, né? Não furtarás. Então, mas assim, quando alguém me dá o troco errado, e eu resolvo ficar com esse troco porque o empresário já tem muito e o governo nos rouba também nos impostos. Isso caracteriza roubo, pastor? Não dirás falso testemunho. Pastor, quem não mente hoje em dia, pastor? Dá para viver e ganhar dinheiro sem mentir, pastor? Honra teu pai e tua mãe. Ah, pastor, se o senhor soubesse como minha mãe me tratou, se eu soubesse quem meu pai era. Isso aqui, pastor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, pastor, o problema é esse, eu não me amo. Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro como eu amo a mim? Não dá. Engraçado, curioso. Não é engraçado, é curioso. Que quando Jesus dá esses 7 mandamentos, o homem responde: olha, tudo isso eu tenho observado. Se nós perguntássemos como alcançar a vida eterna, e se Jesus enumerasse esses 7 mandamentos, será que nós diríamos: tudo isso eu tenho observado? Não roubo, não minto, não mato, não adultero. Será que tudo isso? Responderíamos como respondeu o jovem? Replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado, que me falta ainda. E aí é o momento onde aí sim, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Em outros textos, o jovem pergunta: que me falta ainda? E Jesus responde: só uma coisa te falta. Nos dias de hoje, será que nós teríamos a coragem desse jovem, se Jesus desse expediente, e ficar sentado aqui, essas cadeiras, se ele desse expediente, toda terça e quinta eu estou na igreja da Tijuca, de 8 a meio-dia, se ele viesse em carne, novamente, e desse expediente, ele viria mais, porque a igreja da Tijuca é uma igreja, uma igreja acolhedora, fraterna, um calor humano. Jesus aqui, literalmente, ia se sentir em casa, mas ele ia ter que estar em outras comunidades, então ele viria aqui, um exemplo, terça e quinta, e todo primeiro domingo, mas terça e quinta durante a semana. Se ele sentasse e tivesse uma placa ali fora: se você quer saber o que te falta para entrar na vida eterna, Jesus te responde. Quantos de nós iríamos sentar em uma cadeira ao lado de Jesus para ouvir dele o que nos falta? Mas ainda que tivéssemos essa coragem de sentar olho no olho, cara a cara com Jesus, Deus encarnado: Senhor,
Não dá nem para dizer para Deus, né? Seja honesto. Seja sincero. Jesus, o que me falta? Talvez a nossa resposta, nosso pensamento da resposta de Jesus fosse: te falta perdoar, te falta crer, te falta acreditar, te falta amar, te falta esquecer, te falta lembrar. Não é verdade? Hoje de manhã, se Jesus te pergunta, você sabe o que te falta? Talvez a sua resposta estivesse nessas categorias. Ainda me falta crer mais, ainda me falta acreditar, eu ainda tenho muita coisa a perdoar, eu ainda tenho muita coisa a esquecer, tem certas coisas que eu ainda preciso lembrar. Não é verdade? Talvez essa fosse a expectativa do jovem rico quando perguntou. Mas Jesus diz: só uma coisa te falta. E esse é o ponto desse texto. O que faltava ao jovem não era a sensação de que todos os mandamentos ele cumpria. O que faltava ao jovem era a atitude de quem cumpria os mandamentos. E é nessa esparrela que muitas vezes eu e você estamos nesse ponto da história caindo eventualmente. Porque hoje, conversando ontem com a nossa OMP, até o momento onde nosso link caiu, né, Gabriel? Conversando com a OMP ontem, estávamos abordando esse tema, de que nós estamos cada vez mais imersos na cultura da sensação, onde o indivíduo chega ao ponto de entrar em um local e dizer assim: peraí. Não estou sentindo a presença de Deus. Ao passo que o indivíduo está em um local separado, entregue para o culto ao Senhor, e ele diz: não estou sentindo a presença de Deus. O que significa isso? Fui ensinado que Deus sabe de tudo. Logo, Ele é o quê? Onisciente. Fui ensinado que Deus, Ele pode tudo. Logo, Ele é onipotente. Fui ensinado também que Deus está em todo lugar. Logo, Ele é o quê? E como responder então aos sensitivos que chegam nos ambientes? Não, Deus não está aqui não. Não, aqui Deus não está. Nós estamos imersos nas sensações, na sensibilidade, uma sensibilidade, a sensação de que Deus está ou Deus não está. Quer ver uma outra sensibilidade que estamos imersos? Eu sei que eu tenho que perdoar. As pessoas às vezes dizem isso. Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu ainda não senti o desejo de perdoar. Eu sei que eu tenho que amar, mas eu ainda não senti a vontade de amar. Em outras palavras, a razão sabe o que deve ser feito, mas sabe como é que é, né? Se não tiver um chorinho, não tiver uma comoção, se a voz não ficar embargada, aí não é o Espírito Santo. Queridos, Jesus olha para esse jovem rico e o que o jovem pergunta, Jesus responde. Jesus não vai tratar de teologia da graça, doutrina da salvação. Não. Pois não, meu filho. Como eu faço para entrar na vida eterna? Só guardar os mandamentos, meu filho. Mas quais mandamentos? Claro, meu filho, toma 7 mandamentos. Mas isso eu já tenho observado. O que é que me falta? Meu filho, só te falta o seguinte: vai, vende tuas coisas aos pobres, volta, vende tuas coisas, dá aos pobres, então volta e me segue.
É pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Talvez nós nem perguntássemos nada. Porque ou só de Jesus estar no bairro, os sensitivos já diriam, o bairro está abençoado, o bairro pertence a Jesus, porque eu sinto que ele está no bairro. Deu na RJ, mas eu sinto que ele está no bairro. Ou o oposto. A Bíblia diz que Jesus não tinha aparência nem formosura, não é isso? Em outras palavras, para o que se esperava de Deus encarnado, fisicamente ele era o quê? Somente um homem, como outro qualquer. E talvez os sensitivos, ao olhá-lo, dissessem, não, se Deus fosse encarnar, não ia ser, não ia encarnar assim, não. O Richard Gere, que é ser humano, é mais bonito que esse cara. Como é que Deus, ao encarnar, vai encarnar assim? Não é possível. Ele não tem nem a cor certa, não tem nem o cabelo certo, não tem nem o olho certo, não tem nem o físico certo, ele não tem nem a linguagem certa, ele não tem nem o trejeito certo. Não. Aí não dá. Deus, esse homem não pode ser. Queridos, se Jesus perguntasse a você nesta manhã, se Jesus dissesse a você nesta manhã, o que te falta, o que ele diria? Ele respondeu a um jovem cujas perguntas até agora são iguais às que nós faríamos. Ele responde: vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, ele retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. A salvação é pela graça de Deus, não é verdade? Isso nenhum de nós tem dúvidas nessa manhã. Todos nós somos salvos pela graça do Senhor. Não há nada em nós que justifique a salvação que o Pai nos deu. A salvação não vem de nós, ela é dom de Deus. Você está comigo até aí? Agora, será que Deus leva a salvação tão a sério quanto nós levamos? Sabe por quê? Porque parece, presbítero, parece, igreja, que muitas vezes a graça, ela não funciona como algo que ativa em nós a vontade de fazer o bem. Ela parece que, para muitos, ela é um entorpecedor de boas obras. Parece que ela é um salvo-conduto para o relaxamento. Parece que ela é um salvo-conduto para a murrinha. Parece que ela é um salvo-conduto para a preguiça. Parece que ela é um salvo-conduto para nada fazer. Olha, nós vamos ter tal atividade, nós vamos doar isso, nós vamos fazer aquilo, se você puder ajudar, preciso fazer isso, sou salvo pela graça. Já estou salvo. Já estou no céu. A minha roupinha branca já está separada. Minhas partituras já estão separadas. E eu passarei o resto da eternidade de roupinha branca, partitura na mão, cantando para sempre. Fim. Essa é a concepção que alguns têm de salvação e eternidade. Roupinha branca, partitura na mão. Não sei se quem usa óculos vai precisar usar óculos lá, que vai ter partitura, né? E vão ficar cantando para sempre. Ninguém vai enjoar, nem Deus. Parece que a graça, muitas vezes, ela é algo que os cristãos utilizam desse termo, não a graça em si, a graça real, mas o termo, como se fosse o inibidor de fazer o certo. Será que Jesus leva a salvação tão a sério quanto nós levamos? Abra sua Bíblia. Mateus capítulo de número 25.
Mateus, de número 25, a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos e porá as ovelhas à sua, mas os cabritos. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque fostes presbiterianos, não é isso? Porque fostes calvinistas, não é isso? Porque fostes reformados, não é isso? Porque fostes católicos. Por quê? Sabe por quê? Vocês vão entrar na posse do reino que está preparado para vocês desde que nós fundamos o mundo? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Porque eu tive sede e vocês me deram de beber. Porque eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Porque estive nu e vocês me doaram roupas e me vestiram. Porque estive enfermo e vocês não se negaram a me visitar. Porque já estive preso e vocês foram até lá só para me ver, para ver se eu estava bem. Então, os justos perguntarão: Senhor, ou seja, aqueles que já foram separados para entrar na glória, ainda assim eles vão perguntar, eles são justos, eles não querem correr em erro. Senhor, desculpa, não sei nem se dá para levantar o dedo aqui, porque aqui já é o finalmente. Mas quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando é que nós te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Não sabia nem que Deus ficava doente. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, vocês, na verdade, vocês fizeram a mim. Sabe por que eu não gosto de faltar sepultamento? Porque tem alguém chorando a perda de um ente querido. Sabe por que nós não podemos negar visitar ninguém em hospital? Porque quem está naquela cama de hospital não é a pessoa, é o próprio Jesus. E no ano passado, ainda quando a Covid era uma coisa assim, avassaladora da falta de conhecimento acerca do vírus, um irmão nosso de saudosa memória estava enfermo. E a família disse: talvez não passe desses dias, mas se o senhor não quiser ir, não tem problema. Eu disse: é impossível não ir. Porque para onde eu vou quando morrer, se na verdade o Senhor está no hospital? Mas é óbvio que eu vou. E aí você vai todo paramentado, igual um Robocop. Mas vai. E às vezes a família diz: desculpa, pastor, hoje ele está dormindo, ontem estava mais esperto, ela hoje está dormindo, acho que não está. Não interessa. Quem somos nós para saber se a pessoa está consciente ou não? Será que Deus leva a salvação tão a sério quanto eu e você levamos? A salvação é pela graça. Mas quem conhece a graça de Deus não sabe fazer outra coisa senão estar ou fazer o que Deus quer que seja feito. Porque graça é favor que não se merece. Quando nós perdoamos alguém que em tese nem mereceria, não perdoamos porque o outro merece. Perdoamos porque pela graça o Senhor nos perdoou.
Se Deus levar a sério esse texto, a pergunta que eu lhe faço nessa manhã: você estará na eternidade? É pesado, né? Se Deus leva a sério o que Ele mesmo diz. E o mais triste é que depois de ler um texto desse, começa um malabarismo teológico. Em outras palavras, parece que as pessoas querem pagar para ver. Vou arriscar. Vou continuar sem ajudar ninguém. Vou arriscar. Que Deus seja contigo. Atos, capítulo 4, versos de 32 a 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha que lindo. Você está vendo a graça aí, né? Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha o quê? Eu digo para você, meu irmão, se Jesus voltar agora, nesse exato momento, desse domingo que nós aqui estamos, quem vai ficar com aquelas tuas roupas que ficam mofando lá no teu armário? Os crentes de hoje, graças aos meios de comunicação, ficam tristes, depressivos, ficam lamentosos, porque eles não têm uma suíte master. Eles caem para trás, porque eles não têm um closet com acesso ao banheiro. Eles entram em depressão, eles têm que tomar remédio, porque a cozinha é um ovinho que não dá para botar uma ilha. E eles ficam se perguntando onde foi que erraram, qual o pecado que ele e os pais deles cometeram, porque da sala não tem vista para a piscina. E a piscina não tem borda infinita para poder ver o mar. Será que Jesus leva a sério esse texto? Será? O que vai ficar? Aliás, para quem vai ficar todas as nossas coisas quando nós viermos a faltar? Talvez você me diga: pastor, mas tem a graça de Deus. Pastor, a graça, mesmo não merecendo, a gente vai para o céu. Eu concordo com você. Mas de saída, desde que nós nascemos, a gente já não merece nada, amigo. E esta graça presente na igreja em Atos, registrada aqui no versículos, em capítulo 4, versos de 32 a 35, diz que em um ambiente com abundante graça, não existia necessitado, porque aqueles que tinham condições, entre eles mesmos, angariavam recursos para ajudar o necessitado. Louvado seja Deus, porque a nossa igreja abençoa missionários, abençoa instituições, e nós podemos fazer muito mais e faremos. Se estivermos vivendo os últimos dias, se estivermos vivendo o período que precede a grande tribulação, quem vai ficar com o que você angariou até hoje? E que diferença fará na presença do rei, se você teve uma casa com 300 metros quadrados ou morava em um kitnet? Não fará diferença nenhuma. A palavra do Senhor diz que o jovem se retirou triste, porque era dono de muitas propriedades. Se você viesse e perguntasse para Jesus o que te falta, e ele respondesse:
que você faria? Ou você se retiraria daqui triste, por ser dono de muitas propriedades? Ou você se retiraria triste, porque o seu guarda-roupa, afinal de contas, foi conseguido com muito esforço? Ou você se retiraria triste, porque na verdade você não pode abrir mão de nada para abençoar ninguém? A salvação é pela graça. Mas no ambiente onde a graça abunda, ninguém passa necessidade. No ambiente onde a graça, ela está em todos, ela é abundante, depositam aos pés dos apóstolos para que se distribua a qualquer um à medida da necessidade. Ambiente com a graça de Deus é assim. Jesus leva a sério a nossa salvação. Não foi à toa que ele morreu por nós. Da mesma forma como ele leva a sério a salvação, também devemos levar a sério os critérios que ele elencou, que nos fazem já nesta vida desfrutar da graça de Deus. Ouvimos a palavra do Senhor, graças a Deus, por termos essa oportunidade de podermos estar ouvindo a voz do Senhor aqui na nossa igreja, no nosso bairro, e você em casa, você que é nosso visitante, tem acompanhado os nossos cultos pela internet, também está tendo essa oportunidade de louvar o nome do Senhor e ouvir a sua mensagem. Meus irmãos, nesse momento agora do culto, é o nosso momento de ofertório, momento todo especial da nossa igreja. Nós podemos falar isso com muita alegria no coração, que nesses 2 anos já, praticamente, o ano passado, 2020, e agora já em outubro de 2021, o Senhor Jesus tem abençoado a igreja da Tijuca, o seu povo que tem contribuído com seus dízimos e ofertas, e é uma alegria muito grande para mim, como junta diaconal, como faço parte aqui dos diáconos, poder falar, Elias, que nós ajudamos todas as nossas instituições aqui no Rio de Janeiro, o Abrigo, Lar Samaritana, PCA, Mocrive, né? Ajudamos o IMPA, ofertas assim expressivas, graças à colaboração da igreja, das ofertas, né? As pessoas têm atendido o nosso clamor aqui quando nós fazemos apelo, campanhas, e é uma alegria muito grande chegar em outubro e olhar para trás e ver que tivemos condições de ajudar todas essas pessoas. Nós temos os nossos campos missionários, que todo mês a igreja faz oferta de valores específicos para cada um deles, né? Temos os nossos missionários que nós estamos ajudando sempre, todo mês. E agora, chegando no final do ano, nós temos também aquela campanha. Como o GAN não pôde fazer todas aquelas campanhas que faz durante o ano, a igreja no ano passado conseguiu depositar para 23 campos missionários o valor de um salário mínimo para cada missionário. E esse ano nós vamos tentar novamente, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, com certeza vamos conseguir, porque o ano passado foi um ano que nós mais difícil, nós conseguimos. Esse ano temos a certeza que vamos conseguir também, e no final do ano vamos estar organizando todas essas arrecadações específicas, né? Além dessas que a igreja continua, você que quiser continuar depositando para o IMPA, tem pessoas que ainda depositam para o Abrigo Presbiteriano, para o Lar Samaritano, continue fazendo. Se não for influenciar no seu orçamento de casa, continue fazendo. Mas agora, de outubro a dezembro, nós já estamos trabalhando com essa campanha de final de ano para poder depositar nos nossos campos missionários. E nós queremos agradecer muito a igreja, antes mesmo de ler e de orar, porque a igreja tem participado fielmente, tem colaborado. E agradecer também, eu não esqueço, dos nossos visitantes, porque, assim, alguns não sabem, mas eu também trabalho na Igreja Presbiteriana da Tijuca, e ainda tem alguns nomes que nós não conseguimos identificar. Então, naturalmente, é alguém de fora que deposita e a gente ainda não consegue
identificar ele como membro de nossa igreja, mas tem pessoas que têm fielmente depositado oferta e talvez dízimo aqui na nossa igreja, na nossa conta corrente, como é um meio de fazer, né? Você que está em casa e não pode trazer os seus dízimos e oferta aqui no Gasofilar, você deposita na conta da igreja, o número está no boletim ou aparece no vídeo também. Nós queremos agradecer você muito pelas suas colaborações e contribuição. É um momento especial. Dizer, viu, nessa hora, que essa pessoa, que a gente nem sabe quem é, que está prestando um culto ao nosso Deus, gratulatório, porque isso é forma de agradecer o que já recebeu. Não é colocar alguma coisa para alavancar, para receber algo no futuro. Não. A gente entende aqui na igreja que quem oferta, quem dá o dízimo, é porque já recebeu a bênção e aquilo é uma manifestação de gratidão. É assim que a gente recebe aqui na igreja. Verdade. Meus irmãos, o texto para esse momento se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 a 14. Um texto muito bonito que diz assim: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu e tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exalta por chefes sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Todos. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tudo damos. Tudo vem do nosso Senhor, é Ele que nos dá, e nós só devolvemos aí um pouquinho do muito que o nosso Senhor tem nos dado durante a nossa vida. Vamos cantar com bastante alegria, com bastante vigor, você em casa e nós aqui na igreja no domingo, esse hino de número 316 do nosso Inário Novo Cântico. Cantemos.
irmão, nós vamos orar agora. Pedir para você que esteja orando também pelo reverendo Wilson e sua esposa Nina. Eles estão em Jardim das Acácias, na Bahia. Elias, que morou lá pela Bahia, conhece? Já ouviu falar desse lugar, Elias? Então, é mais um obreiro que mora longe, nós não conhecemos, mas que durante toda essa semana nós te pedimos que esteja orando por esse homem e pela sua família, para que o nosso Senhor Jesus possa estar abençoando ele cada dia mais e mais. Oremos. Bondoso Deus, Pai amado, queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Queremos te agradecer também, Senhor, pelos dízimos e oferta do seu povo que traz à sua casa, para que haja mantimento, para que as nossas portas estejam abertas, para que possamos ajudar, Senhor, aqueles que necessitam de ajudas específicas, como recursos, Senhor, em espécie, ajuda em alimento, as nossas instituições. Te pedimos, ó Pai, que continue abençoando cada membro e irmão da nossa igreja, nossos amigos que colaboram, que o Senhor derrame sobre a família deles, sobre a vida deles, Senhor, bênção sem medida, que cada um continue, Senhor, no seu local de emprego, aqueles que estão empregados, que eles possam permanecer, nossos irmãos que porventura estão desempregados, que o Senhor possa ajudar para que nada falte e abrir, Senhor, uma nova espaço de recolocação. Obrigado pelo conselho da igreja que tem administrado, Senhor, com sabedoria essa que vem do alto, e tem ajudado para que tudo corra da melhor maneira e nada se perca. Obrigado pela junta diaconal que mesmo, Senhor, distante agora desse momento da igreja, tem trabalhado, tem orientado, tem visto as necessidades do povo da sua igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos dado força para podermos juntos trabalhar para Ti. Obrigado também pelo nosso irmão obreiro, reverendo Wilson, e sua esposa Nina. Que o Senhor esteja com esse homem, onde quer que ele esteja nesse momento, com a sua mão bondosa e poderosa sobre ele, dando saúde, paz e tranquilidade, para que ele possa falar cada dia mais e mais do seu maravilhoso amor. Fica conosco, Senhor, hoje e eternamente. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, já estamos caminhando para a finalização da nossa liturgia desse culto matutino, e daqui a pouquinho o pastor já vai impetrar a bênção apostólica, mas nós vamos dar um adeus de despedida, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, oração dominical, e logo em seguida o pastor faz a bênção, e aí nós cantamos o tríplice amém e ouvimos o poslúdio. Vamos então nos despedir e então orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Tudo de bom para vocês? Tudo de bom para vocês. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que vem do Espírito Santo do Senhor, o Espírito da verdade, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja, aonde você estiver, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças